Salve Ciências! Olá, jovem ouvinte! Eu sou Arthur Magalhães, professor de ciências, falando diretamente de Florianópolis, Santa Catarina. No episódio de hoje, falaremos sobre as premiações de ciências do Nobel 2020 e como essas inovações científicas impactam o conhecimento e a nossa sociedade. No início do mês de outubro, os portais de notícias estamparam os vencedores do Prêmio Nobel, comentando as inovações em cada área contemplada por essa honraria. O Prêmio Nobel é muito presente na cultura popular e na linguagem cotidiana. São poucas as pessoas que nunca devem ter ouvido falar desta honraria ou que já não escutaram algo como "essa pessoa merece um Nobel". Mas será que todos sabem o que significa ganhar um Prêmio Nobel? Como são escolhidos os ditos laureados? Quais áreas do conhecimento participam dessa disputa? Esperamos responder a estas e outras perguntas neste episódio. Bom, primeiro de tudo, o que seria esse tal de Prêmio Nobel? Ou seria Nobel? Bom, apesar de que eu vou me confundir algumas vezes nesse episódio, o certo é Nobel, pois é o sobrenome de uma pessoa. Tudo começa com Alfred Nobel, nascido em 1833 em Estocolmo, capital da Suécia. Alfred Nobel estudou engenharia química e passou por vários países da Europa, além dos Estados Unidos, onde conheceu o químico responsável pela síntese de um composto explosivo chamado de nitroglicerina. Alfred tentou manipular a nitroglicerina junto com outros compostos para tornar ela mais estável em uma pasta modelável. Assim, surgiu a dinamite, que Alfred, junto com seu pai, começou a produzir em fábricas, visando seu potencial na engenharia. O Alfred também é responsável pela criação dos detonadores de dinamite, que era uma forma de tentar tornar esse processo explosivo um pouco mais seguro. Durante sua vida desenvolveu vários tipos de explosivos, além de ter investido também em outras áreas, como na criação de um tipo de tecido sintético e na exploração de petróleo. Ao final de sua vida, sem ter constituído família, reunia mais de 300 patentes, dezenas de fábricas no mundo, além de um reconhecimento internacional. Em algumas biografias, relata-se um sentimento de arrependimento por seus explosivos terem sido amplamente utilizados em guerras, tendo sido inclusive chamado em um jornal de Mercante da Morte. Acredita-se que este arrependimento levou a colocar em seu testamento que toda sua fortuna financiaria uma fundação que premiaria anualmente as maiores contribuições para o desenvolvimento da humanidade. Ele diz em seu testamento que sua fortuna financiará uma premiação que a cada ano será dividida em 5 partes iguais para honrar as pessoas ou instituições que fizeram o maior benefício para a humanidade. Uma parte para a pessoa que fez a maior descoberta em física, uma parte para quem fez o melhor desenvolvimento em química, uma parte para quem fez a descoberta mais importante no campo da fisiologia ou medicina, uma parte para o trabalho mais notável em literatura e uma parte para quem mais trabalhou pelo fim de conflitos, pelo fim de exércitos e em favor da paz. Assim, após sua morte no final do século XIX, surge em 1900 a Fundação Nobel, que ficou responsável por gerir o patrimônio do Alfred, administrar, supervisionar e promover as premiações. O Prêmio Nobel organiza-se então da seguinte forma: a Academia Real de Ciências da Suécia escolhe e concede os prêmios das áreas de Química e Física. A Academia Sueca escolhe e concede o prêmio de Literatura. O Instituto Karolinska, também na Suécia, escolhe e concede o prêmio em Medicina ou Fisiologia. E o Parlamento da Noruega nomeia, a cada 6 anos, um comitê independente, composto por 5 pessoas que serão responsáveis por escolher e conceder o Prêmio Nobel da Paz. Em 1968, uma nova área foi adicionada. O Banco Central da Suécia instituiu e se responsabilizou por financiar o Prêmio de Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel, que também é concedido pela Academia Real de Ciências da Suécia. Esta premiação acabou por ser conhecida como o Nobel de Economia. O Prêmio Nobel, portanto, consiste em uma medalha de ouro, um diploma que pode ser recebido pelo rei da Suécia ou pelo rei da Noruega, se for o Nobel da Paz, e uma quantia em dinheiro, que normalmente é um pouco mais que $1 milhão, o que seria algo como 6 milhões de reais nos dias de hoje. Este valor é dado para incentivar o premiado a continuar suas contribuições em ciência, tecnologia e cultura. Em muitos casos, porém, os laureados pelo Prêmio Nobel optam por doar essa quantia recebida. E assim, entre 1901 e 2020, o Prêmio Nobel foi concedido 603 vezes para 934 pessoas e 28 organizações.
Nestes 120 anos de premiações, alguns fatos e curiosidades chamam a atenção. A pessoa mais jovem a receber um prêmio Nobel foi a paquistanesa Malala, de 17 anos, pela sua luta pelos direitos das mulheres. Em 1903, lá no terceiro ano da premiação, a cientista polonesa Marie Curie foi a primeira mulher a receber o prêmio por sua pesquisa em física de radiações. E em 1911, ela recebe outro Nobel pela descoberta de 2 elementos químicos, sendo a primeira pessoa a receber 2 Nobéis, feito que só seria realizado por mais 3 pessoas e 2 instituições. Em se tratando de Nobel da área de Ciências da Natureza, que é a Física, Química e Medicina, até 1947 as únicas mulheres laureadas foram a Marie Curie e sua filha, Irene. Além disso, a família Curie é disparada a maior premiada, tendo recebido um total de 5 Nobéis. Pô, haja tanto talento em uma só família, hein? Ainda falando sobre mulheres, até este ano foram 57 as premiadas, sendo 23 nas áreas de ciências. A desigualdade também está materializada na premiação de pessoas negras, que são pouquíssimas, 4 até o momento. Toni Morrison foi a primeira mulher negra a receber o prêmio em literatura já no ano de 1993. 76 países foram representados até hoje nessa premiação, entre eles Colômbia, Gana, Quênia, Tunísia, Albânia, Bangladesh e Guatemala. O Brasil, com toda a sua extensão, importância e potencial econômico, não está entre eles. O engenheiro Osiris Silva, em entrevista para o programa Roda Viva, conta que em certa ocasião esteve com 3 dos responsáveis pelas escolhas do Nobel e perguntou a eles o motivo pelo qual um brasileiro nunca ganhou o prêmio. A resposta foi algo como: os brasileiros são destruidores de heróis. Todos os candidatos brasileiros que concorreram não receberam apoio da própria população. Apesar disso, a língua portuguesa já foi premiada por meio do Nobel de Literatura, recebido por José Saramago em 1994. Vamos então para a premiação de 2020, levando em conta aqui apenas as áreas de ciências da natureza. O primeiro Nobel anunciado neste ano foi o de Medicina ou Fisiologia, que premiou 3 cientistas, Harvey Alter, Michael Houghton e Charles Rice, pela descoberta do vírus da hepatite C. Quando eu li essa notícia eu estranhei um pouco, pois na minha cabeça este vírus já era conhecido há algum tempo. Depois entendi melhor essa história. Vou explicar aqui para vocês então. Hepatite é um termo que significa inflamação no fígado. É uma condição que pode ser repentina ou acompanhar a pessoa durante muitos anos, e pode provocar a cirrose e até o câncer. Pode ter várias causas, mas uma das mais comuns são os vírus. Hoje, a ciência conhece alguns tipos de vírus de hepatite, mas falaremos de 3 principais, os vírus das hepatites A, B e C. A hepatite A tem transmissão por água ou comida contaminada, por fezes e esgoto. O vírus já é bem conhecido e tem vacina. Eu, por exemplo, tive hepatite A quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Não me lembro direito como eu me senti naquela época, mas fiquei um mês sem ir para a escola. Bom, a hepatite B já tem um mecanismo bem diferente de transmissão, que é por sangue ou por relações sexuais, e também possui vacinação. Desde a década de 70, o médico Harvey Alter percebeu que não encontrava os vírus A e B em alguns casos de hepatite que diagnosticava. O conceito de um terceiro tipo de hepatite já existia desde aquela época. O vírus da hepatite C foi isolado e confirmado por Michael Houghton e Harvey Alter em 1988, e desde então muitas descobertas foram feitas sobre ele, como o fato dele também ser transmitido por sangue, transfusões e relações sexuais. E mais recentemente, o Charles Rice, terceiro laureado neste prêmio, descobriu 3 grupos de remédios para o tratamento dessa infecção, e que, quando combinados, podem erradicar o vírus e curar a doença. Desta forma, uma pesquisa que vem se desenvolvendo há mais de 30 anos premia esses 3 cientistas, cada um responsável por um degrauzinho dessa escalada na descoberta da hepatite C e no seu tratamento. O Nobel de Física foi para 2 pesquisas envolvendo buracos negros. Metade do prêmio foi para Roger Penrose, que em 1965, a partir da teoria da relatividade geral, provou matematicamente a existência dos buracos negros. A outra metade do prêmio foi para a pesquisa da estadunidense Andrea Ghez e do alemão Heinrich Genzel, que provaram experimentalmente a existência de um buraco negro no centro de nossa galáxia, a Via Láctea. Os buracos negros são uma consequência da teoria da relatividade de Albert Einstein.
É um tema extremamente complexo e envolve uma física e matemática tão avançadas que eu não vou me arriscar a falar sobre aqui agora. Mas prometo um episódio com convidados que tenham mais propriedade para comentar esses assuntos. A questão é que mesmo Einstein duvidava da possibilidade real da existência de buracos negros, ainda lá por volta de 1915. Ele acreditava ser mais um artefato teórico que ainda precisaria ser melhorado matematicamente. O Roger Penrose, que é matemático de formação, desenvolveu uma teoria que provava a existência do que ele chama de singularidade, que seriam regiões do espaço-tempo de massa extremamente grande e que a atração gravitacional seria tão forte que nem mesmo a luz escaparia. Por isso, o nome seria buraco negro, pois este corpo não reflete qualquer tipo de luz, cor ou espectro eletromagnético. Já a dupla Reinhard Genzel e Andrea Ghez trabalham em colaboração há mais de 2 décadas. Mais recentemente, o trabalho destes pesquisadores estudou a órbita de estrelas da Via Láctea em torno de um corpo supermassivo e invisível. Segundo os cálculos sobre os movimentos dessas estrelas, tudo leva a crer que este ponto de imensa massa no centro da Via Láctea é um buraco negro. Só não dá para afirmar com toda certeza por não terem visto nem fotografado. Algo que, por sinal, é possível, pois no ano passado foi fotografado pela primeira vez um buraco negro, fora da nossa galáxia. Se trata de uma técnica muito complexa, uma vez que os buracos negros não refletem a luz, então são teoricamente impossíveis de serem fotografados. Algumas pessoas inclusive consideram uma injustiça esse trabalho sobre a fotografia do buraco negro ter ficado de fora do Nobel. Quem sabe não ganham futuramente, já que a astrofísica e os desdobramentos da teoria da relatividade estão em alta nas últimas premiações de física, hein? E as laureadas em química são Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, pela criação de uma técnica de edição do genoma, o CRISPR-Cas9. A técnica foi criada a partir da análise de uma região do código genético de bactérias, que funcionava como um sistema imunológico adaptativo, identificando o RNA de vírus e os destruindo, muito semelhante ao que fazem nossas células brancas e os anticorpos. Desenvolveu-se então um conjunto de proteínas capaz de identificar partes específicas de um DNA, de um código genético, cortar e remover ou substituir. Em síntese, com essa técnica é possível silenciar ou adicionar qualquer gene em animais, plantas ou micro-organismos. Essa nova técnica é mais rápida, barata e mais precisa do que as outras tecnologias de engenharia genética que já existiam. Essa tecnologia tem sido muito comentada por seu potencial para fins terapêuticos, eliminar genes defeituosos que causam doenças como alguns tipos de anemia, câncer e até mesmo infecção pelo HIV. Em casos em que a modificação de 1 ou 2 genes em determinadas células de forma segura significar a redução ou supressão de uma doença, essa técnica poderá ser aplicada. Vale lembrar que a técnica também pode ser utilizada em animais de produção ou plantas alimentícias, visando melhorar a produtividade ou retirar substâncias indesejáveis. Já pensou produzir trigo, cevada e centeio sem glúten? Pode ser algo distante, mas talvez possível. Mas é importante dizer que um dos principais problemas é que a genética não funciona de uma forma tão simples como às vezes pensamos. Na maioria dos casos, não é apenas um gene que está responsável por uma característica, são 2 ou mais interagindo, e às vezes, um mesmo gene pode ser responsável pela expressão de 2 características completamente diferentes. Ou seja, a deleção de um gene, com o objetivo de impedir uma doença, pode causar efeitos colaterais ainda desconhecidos. Falaremos mais sobre genética, hereditariedade e talvez até sobre transgênicos em breve, em outro episódio. Embora pareça revolucionária e 100% positiva, existem controvérsias em relação ao desenvolvimento da técnica CRISPR-Cas9. Em primeiro lugar, a patente, que ficou em nome de outro cientista, que se aproveitou dos dados obtidos por Emmanuelle e Jennifer e registrou antecipadamente. Há também um caso na China de um físico, note que não era nem médico nem biólogo, um físico que modificou o genoma de embriões in vitro, visando evitar que os futuros bebês sejam suscetíveis ao HIV. Esta questão de modificar o DNA de embriões é o que complica um pouco essa discussão. Por um lado, é possível a gente suprimir regiões de um DNA que codificam condições letais, alguns tipos de câncer, etc. Por outro lado, abre uma brecha enorme para uma ideia de melhoramento, o que se parece muito com a ideologia eugenista, de aperfeiçoamento humano a partir de um padrão.
Portanto, esse importante avanço científico convoca mais uma vez uma ampla discussão ética sobre como utilizar essa técnica, em quais condições e em que tipo de organismos. Chega a dar medo pensar em cientistas recolhendo embriões e fazendo modificações genéticas para tentar criar humanos melhorados. Imagine aí muitas aspas nessa palavra. A eugenia é uma ideologia supremacista, que volta e meia surge dentro da biologia com uma falsa bandeira científica. Podemos retomar essa discussão também em episódios futuros. Bom, apesar disso, os órgãos científicos e de saúde, a comunidade médica em geral, além de, é claro, as premiadas pelo Nobel, parecem concordar que esta terapia será utilizada nos próximos anos mediante uma extensa pesquisa em indivíduos adultos e apenas em situação terapêutica. Vamos torcer para que essa seja a trajetória dessa pesquisa, que pode revolucionar a medicina, e dar os parabéns a mais essas duas mulheres que integram as premiadas deste ano nas áreas de ciências. Após ler as notícias referentes ao Prêmio Nobel de 2020 e alguns comentários de divulgadores científicos que eu estava vendo para escrever o roteiro desse podcast, eu finalizo com 3 reflexões. A primeira é a importância da pesquisa básica, que é essa pesquisa feita pela curiosidade, sem ter um objetivo de cara, um fim comercial ou uma aplicação imediata. Foi esse tipo de pesquisa responsável por identificar o sistema CRISPR em bactérias na década de 90 e que acabou levando ao desenvolvimento da técnica de edição genômica. E é esse tipo de pesquisa que se realiza majoritariamente nas universidades públicas brasileiras, feitas por estudantes, bolsistas de mestrado e doutorado. A segunda reflexão é sobre a presença de mulheres na ciência e a importância de se promover iniciativas e políticas públicas para aumentar a participação delas. Andrea Ghez, em uma fala após a sua premiação, fala sobre o desejo de atrair mais meninas para a área de astrofísica. A visibilidade do Prêmio Nobel é importante nesse sentido. Então podemos estender esta mesma situação para o incentivo de pesquisadores e cientistas negros e negras. Por fim, cabe pensarmos por que o Brasil, um país com tanto potencial, com uma estrutura universitária tão robusta, ainda não ter emplacado nenhum laureado no Nobel. É muito comentado o caso de César Lattes, que na década de 50 fez uma pesquisa revolucionária ao descobrir uma partícula subatômica, mas no final das contas, o coordenador de seu laboratório que foi premiado. Ou mesmo Carlos Chagas, que foi até hoje o único cientista no mundo que descreveu um ciclo completo de uma doença, e que inclusive hoje leva seu nome, doença de Chagas. No início do século XX, ele identificou e descreveu o protozoário responsável pela doença, encontrou o inseto transmissor e identificou os sintomas em seres humanos. Apesar do grande feito, bateu na trave e naquele ano perdeu o prêmio para um cientista francês. A ciência no Brasil hoje, mais do que nunca, está sofrendo um grande desprestígio. Não é valorizada, é vista com desconfiança. O investimento público nas universidades e instituições de pesquisa vem diminuindo muito nos últimos 10 anos, o que prejudica imensamente as pesquisas de base, desenvolvimento de tecnologia e também as pesquisas aplicadas. Investir em ciência é muito mais do que conquistar um prêmio Nobel. Esta é uma consequência, que pode acontecer ou não. Investir em ciência é produzir riqueza e soberania nacional, ter autonomia na produção industrial, conhecer nossas florestas, proteger nossos biomas e aumentar nossa qualidade de vida. Será que esse é o caminho que o Brasil está trilhando? Eu, sinceramente, acho que não. Por hoje ficamos por aqui. Para esse episódio, consultei os portais de notícias BBC News Brasil, Jornal da USP, G1, É o País, Nexo Jornal e o episódio 148 do podcast Dragões de Garagem. Este foi mais um episódio do Ouvir Ciências, um programa de podcast voltado para o ensino e divulgação científica na educação básica. Eu sou Arthur Magalhães e nos vemos no próximo episódio. Até mais, jovem!